a diferença que você vê entre o jornalismo no interior e aqui na capital, quando você chegou, assim, né? Estrutura. Eu acho que essa é a principal diferença. No interior, as emissoras são menores, então você acaba fazendo de tudo um pouco. Eu editei imagem, por exemplo, na correria, a matéria precisava entrar, não tinha editor de imagem suficiente para fazer aquele trabalho, a matéria era importante. Eu ia para a ilha e editava imagem. Precisa produzir um entrevistado, eu catava o telefone e ligava para ajudar a produzir. Então, você faz de tudo um pouco. Eu estava na apresentação, mas eu também ia para a reportagem, né? Não é setorizado, com exceção de algumas emissoras, em geral não é setorizado. Então, final de semana eu ia cobrir futebol de várzea, ia lá, no plantão, série C, série D, né? série tudo que tiver, sabe? Legal. Aí eu fazia amizade com os radialistas para entender o que se passava naquele jogo, quem eram aqueles jogadores. Então, eu ganhava pipoca ainda, era muito bom. Ainda ganhava pipoca dos colegas radialistas, eles me passavam tudo e ainda me davam pipoca. Então foi isso, assim, a estrutura nas emissoras da capital, você tem ali os departamentos muito bem definidos. No interior, você tem também as pessoas que fazem as funções, mas como a estrutura é menor, é mais enxuta, todo mundo acaba se ajudando, né, dentro dessas estruturas menores. E de certa forma isso é benéfico pra gente enquanto profissional, Super. né? Porque você vira multitarefa ali, e aí quando você chega aqui, por exemplo, você chegou aqui na capital e daí já, né? Sabia fazer de tudo um pouco. E acho que isso ajuda a gente, né? Eu acho que o que mais ajuda, e óbvio que tem um perfil profissional nisso, né? Quando você conta sua história, fica claro isso. Porque não é aquele, mas nossa, deu sorte, né? O famoso deu sorte. Pelo amor de Deus, não. Tudo bem, a sorte, graças a Deus, me acompanhou sempre também, ajuda. mas não foi só ela, não. Sempre ajuda, mas quando você começa a pegar as pessoas que tiveram sucesso e voltar para trás da carreira, você vê que muitas vezes elas tem essa questão da autogerência, né? E acho que começar em um lugar que você tem que aprender coisas diferentes. Quando você falou assim, quando eu cheguei numa ilha que eu não conhecia, você já passou por isso várias vezes, de não conhecer algo. Então você já fala assim, se eu sentar, eu aprendo. Isso. Tem gente que, às vezes, hoje em dia, só faz algo, na primeira barreira que tem, fala assim, nossa, eu nunca vou aprender isso, como se fosse uma coisa de outro mundo, e não é. Não, absolutamente. Temos aqui até nosso operador aqui, que não nos deixa mentir, né? Chegou, precisa... Demorou. Começa aí, aprende durante 2 dias, na segunda semana começou a trabalhar com a gente, aí óbvio, foi se desenvolvendo com o tempo.